Oi, pessoal! Nós estamos aqui hoje com muita satisfação, trazendo para vocês uma entrevista com uma pessoa muito especial, que é fiscal do Corém São Paulo, e é a nossa amiga Camila. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem, Ivete? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão acompanhando a gente por esse canal e estou aqui à disposição para contar para vocês o que a gente tem feito na fiscalização. Então, Camila, a gente, como conselheira, tem recebido diversas perguntas, né? Querendo saber se a fiscalização continua ou se nós, nesse período de pandemia, estamos com as atividades suspensas. E eu queria que você esclarecesse aí as pessoas. Não, a fiscalização continua. Na verdade, a equipe de fiscalização, ela hoje se divide em algumas tarefas. Algumas estão em inspeções nos locais de atendimento, que é o meu caso. Algumas estão no chat, que responde a dúvidas dos profissionais. É um chat que funciona das 8 às 16 horas, todos os dias de semana, onde o profissional ele tem um contato imediato com o fiscal para tirar dúvidas a respeito do Covid, a respeito dos equipamentos de proteção, né? Em especial, que tem sido a dúvida mais recorrente. Além disso, a gente tem no Fale Conosco e tem também na ouvidoria. Nas inspeções em loco, o que mudou é que não é mais aquela fiscalização que a gente fazia. As fiscalizações de rotina, elas foram suspensas em todo o sistema COFEN-COREM. Ela foi substituída por uma inspeção que é para um levantamento situacional totalmente focado na pandemia do Covid e na proteção, em especial na proteção dos profissionais e no fluxo correto do atendimento do paciente para que a gente não haja transmissão cruzada de coronavírus, né? Camila, achei excelente a sua explicação e vem tirar aí muitas dúvidas que têm sido apresentadas, inclusive para a gente, dentro do WhatsApp, dentro dos meios de comunicação, né? Querendo saber isso sobre o Conselho. A gente sabe que um grande número de denúncias tem surgido em relação ao equipamento de proteção individual. E isso também gera dúvidas do profissional, qual máscara ele deve usar, tem o chat, mas às vezes não consultou o chat, e algumas denúncias, pasmem todos vocês, chega ao ponto de dizer que a chefia proibiu de usar o equipamento. Então, como é que o Corém pode estar atuando, vendo essas denúncias? Qual é a nossa atuação perante esses profissionais que estão aí pedindo ajuda? Então, os que tiveram denúncias são os casos prioritários para inspeção. É um dos critérios para que essa inspeção ocorra com maior brevidade em relação a outras instituições. Esses casos de denúncia, o que a gente percebeu foram duas situações. Eu vou falar mais especificamente aqui da Baixada Santista, que é a minha vivência, né? Nós percebemos que no final do mês de março e começo do mês de abril, logo no começo do aumento da pandemia aqui, houve, na verdade, uma falta, num primeiro momento, de EPI mesmo, porque tinham instituições que não tinham um grande estoque daquele tipo de insumo, porque não fazia parte do uso, né, rotineiro antes do coronavírus, e eles tiveram problemas ou na agilidade mesmo de compra, mas também com fornecedor. Então a gente teve um desabastecimento, né, de insumos. E além disso, a gente teve muita dúvida dos profissionais em relação ao que era para usar, em qual setor, aonde, em que tipo de procedimento. E essa dúvida é muito genuína, porque estávamos tratando de uma coisa totalmente diferente, né? Todos estavam com receio. Nesse sentido, o chat, eu acho que veio ajudar muito, porque a gente percebeu que quando o profissional ele tem uma resposta imediata, uma resposta que traz ali um embasamento, porque é uma equipe que está todos os dias atualizando com tudo que sai novo da Anvisa, da OPAS, do OMS, do próprio sistema COFEN-COREM.
E eles respondem e mandam também os links com os documentos que norteiam aquelas orientações. Então, o profissional ele vai se tranquilizando e vai entendendo que aquilo que foi orientado para ele pela gestão dele, na instituição dele, é o correto, né? E no começo existia esse receio mesmo. Hoje, o que a gente percebe nas inspeções, Ivete, é que a situação está um pouco mais apaziguada. Então, a gente conversa com os profissionais, né? E a gente conversa com as gestões e eles dizem, olha, o fornecimento está um pouco mais tranquilo, a gente está confiando mais nos fornecedores de EPI, apesar de ainda ter problemas no sentido de compra um equipamento com uma determinada característica, por exemplo, uma máscara, e recebe uma totalmente diferente, inadequada para aquela atividade, aí tem que devolver, receber nova compra. Mas também a gente conversando com os profissionais percebe que eles estão mais tranquilos, sabe? Que eles estão se sentindo mais protegidos. É lógico que a gente não descarta um risco de desabastecimento, porque se aumentar muito o número de casos, se a gente precisar de muito mais leitos, estamos aí com os hospitais de campanha para ser inaugurados na nossa região, né? Pode ser que os fornecedores não consigam. Então a gente tem que se manter alerta, e o fato da gente já ter passado numa instituição não quer dizer que a gente não vai retornar, e a gente mantém esses canais abertos com os profissionais, Perfeito. Né? Então, tanto o canal do chat, como através de ouvidoria, para que o profissional possa fazer denúncias, né? Então, essas denúncias, elas estão mantidas através do site. Ele entra no Fale Conosco, denúncia, ele vai ter um link para direcionar para a ouvidoria. E ali ele abre uma manifestação. Abrindo essa manifestação, ele pode fazer isso de forma anônima, inclusive, contra a instituição. Essa é uma dúvida recorrente dos profissionais, porque muitos têm um receio de se expor. Então, eles podem fazer a denúncia anônima e a gente está recebendo muito rapidamente as denúncias. Eu acho que o sistema todo se adequou para tentar dar uma resposta o mais rápido possível para situações críticas, né? Sim, Camila, nós temos lamentado também a morte, né, de alguns profissionais de saúde. O Conselho se solidariza com essas famílias, com essas pessoas. Agora, por ocasião da Semana da Enfermagem, nós tínhamos todos aqueles preparativos para fazer a semana, né, grandiosa, como é a de Santos, em que a gente vai ao teatro e o teatro fica lotado todas as datas, mas estamos vivendo uma outra forma, né? E isso não deixa de ser necessário comemorar também. Porque a gente pensa, comemorar o quê? Né? Precisamos piso salarial, precisamos 30 horas em todo o estado. Vamos ter sempre o que reivindicar, mas temos que nos lembrar das conquistas e daquilo que nós temos agora tido de reconhecimento. Claro que a gente precisa de mais, mas já temos visto a enfermagem colocada numa posição de realmente destaque, que precisa do profissional de enfermagem em toda a região. E a gente tem visto aí contratações, o pessoal querendo cada vez mais que a equipe esteja completa, com suas dificuldades, porque a gente sabe que tem profissionais afastados, tem profissionais doentes, tem profissionais que já ultrapassaram a idade, estão no grupo de risco, mas tudo isso tem sido um conjunto que a enfermagem tem mostrado o seu protagonismo. Sim, o que a gente observou também, além desse reconhecimento maior, né? Então a gente vê que os serviços estão reconhecendo a importância da enfermagem e o quanto a enfermagem está comprometida no combate à pandemia, que chega a ser muito comovente de ver nos serviços o quanto o pessoal vestiu a camisa e está empenhado em atender bem a população, empenhado em cuidar dos seus colegas. Então é muito bacana perceber nas inspeções que os profissionais que fazem parte de grupos de risco, então profissionais que são idosos ou que têm doenças crônicas que os colocam em uma situação de risco de ter uma maior gravidade, né, em caso sejam contaminados, eles estão sendo realocados, alguns afastados, dependendo do caso, ou realocados em unidade. Não há atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. E os outros profissionais, os que estão escalados para atender diretamente os pacientes contaminados,
eles acham que isso está correto, eles estão ao lado dos seus, sabe, colegas, no sentido de que, olha, eu que não tenho uma doença crônica, que não faço parte do grupo de risco, tô aqui, sabe, vou atender e não tem problema, o meu colega é para ficar lá mesmo e protegido, né? Então a gente percebe que essa união tem ocorrido e isso é muito gratificante de ver, né? Você vê que Camila, eu queria parabenizar a atuação que a gente observa neste momento dos fiscais, que tem um grande lado educativo, não é assim? Sim. As nossas fiscalizações, elas sempre tiveram muito esse caráter, né? Apesar desse estigma de que, apareceu o fiscal, ele veio para punir, as fiscalizações, elas sempre foram com esse objetivo de tentar contribuir, de tentar ser aquele olhar de fora que percebe alguma coisa que precisa ser organizada melhor, um processo. Obviamente, tem irregularidades que a gente doa, mas a maior parte do trabalho ele é educativo. E nessas inspeções, como elas são inspeções mesmo de um levantamento situacional, tem sido para levar ideias, sabe? E como a gente tem circulado em diferentes serviços, né? É interessante falar sobre a característica aqui da Subsão de Santos. A gente é responsável por 24 municípios, né? Que são do litoral sul, desde Bertioga até a divisa com o Paraná, o Vale do Ribeira, a região do Petar. Então, são municípios muito diferentes, desde um município como Santos, que tem quase 435 mil habitantes, eu acho, e Poranga, que tem 4.500. Então, olha que realidades diferentes. E serviços muito diferentes também. Então, às vezes, a gente contribui até levando ideias. Olha, em um serviço aconteceu uma situação assim, acho que você poderia replicar aqui. Né, um exemplo que a gente estava dando é como identificar os profissionais que fazem parte de grupo de risco, porque não se tem essa informação, né? O serviço de medicina do trabalho ele não pode dar essa informação para as gestões. Então, quem está responsável por fazer a escala, muitas vezes não sabe que o profissional dele tem diabetes, tem hipertensão, tem uma cardiopatia. E como que isso pode fazer? Como isso pode ser feito? Aí teve serviço que falou, vamos fazer uma autodeclaração. A gente faz uma lista, o profissional que se quiser se autodeclarar como um doente crônico, ele diz que pode ser acessado o prontuário dele junto à medicina do trabalho, por exemplo, e esse profissional eu sei deixar fora da escala direta ao paciente com coronavírus, por exemplo. E aí a gente leva essa ideia, né? Porque às vezes quando a gente fala, vocês estão conseguindo deixar o profissional que é de risco afastado da assistência direta, mas eu não sei quem é de risco. A gente fala, olha, em outro serviço, teve essa experiência, será que você não conseguiria replicar aqui? Isso é um pequeno, assim, mas do que a gente pode ir ajudando, né? A dar de ideias mesmo, para uma situação tão nova, né? Para todos. Ô Camila, deixa eu perguntar uma coisa. Agora a gente faz um pouquinho o outro lado, né? O lado da pessoa que está na ponta e que vê as coisas acontecerem. E eu gosto que você esclareça, porque é a oportunidade que as pessoas têm, inclusive de fazer perguntas e que a gente possa ir tentando responder. Muitos profissionais acham que o Corém avisa antes de ir fazer a fiscalização. Isso procede ou não? Não, de forma alguma. Não procede, inclusive no nosso procedimento operacional padrão, existe uma determinação expressa de que o fiscal não pode avisar. Então, se ele fizesse isso, ele estava descumprindo o POP do próprio Corém São Paulo, tá? Então, até porque não faria sentido, né? Não tem lógica a gente avisar, a fiscalização não pode ser avisado. Então, no nosso POP, existe que se for uma situação excepcional que o aviso precisa ser feito, eu vou citar um único exemplo que aconteceu comigo durante toda a minha vida de fiscal. A gente tem que pedir autorização escrita da presidência, explicando o motivo pelo qual a gente precisa agendar e a gente agenda. O único caso que me ocorreu foi de equipe de saúde da família que atende em posto de atendimento rural. E ela está cada dia em um lugar.
e não tem agenda fixa. Então, por exemplo, não dá para você saber assim, toda segunda-feira essa equipe de saúde rural atende em tal lugar. E toda terça-feira em tal lugar. Eu não tive acesso a essa informação. Então, não tinha mesmo como saber onde a equipe estava. E é um município muito distante, que dá quase 6 horas de distância aqui da nossa sub. Também dá uma viagem perdida, é complicado. Aí eu pedi autorização e nesse caso eu agendei. Foi a única vez Perfeito. que eu agendei, porque era uma situação Sim. muito excepcional. E a própria equipe que eu fui, foi engraçado, porque daí eu fui para o município no dia anterior para fazer a unidade que era na cidade, então eu sabia onde era. Eles falaram, mas você só não vinha amanhã? Eu falei, não, eu agendei a única que eu precisava agendar. A sua eu não precisava agendar. Eu achei que você ia fazer só aquela. Então a gente não agenda, tá? Eu acho também dos profissionais que já acompanharam visitas, eles sabem que não há esse agendamento. Mas vem esse mito antigo, né? De que é agenda, mas não existe isso. Na verdade, se a gente agendasse, a gente estava até cometendo uma infração administrativa nossa, né? Poderia ser passível até de denunciar que a gente uma fiscalização, porque a gente não pode. É formalizado isso, né, em POP. Camila, vamos desmistificar todos os mitos que existem por aí. Outro mito muito frequente é que fica fechado na sala da chefia, onde ela vai dar toda a informação mastigadinha, e não vai às enfermarias, não vai às alas, onde de fato a coisa acontece, onde o profissional chora por ter o equipamento de proteção individual, onde ele tem um déficit tremendo de funcionários. E eu sei que isso não é verdade, porque já acompanhei fiscalização e sei que não é assim, mas é um mito também que tem corrido aí os hospitais. Sim, eu acho que isso pode acontecer por 2 motivos. Assim, um deles é que a gente é recebido pelo responsável técnico na maior parte das instituições. Sim. Quando ele não está, ele pode designar outra pessoa, mesmo se ele estiver e preferir que outra pessoa acompanhe, ele pode. A gente fica um tempo na sala dele, que depende muito da instituição, é muito para a gente fazer a vistoria antes. Às vezes a gente faz a vistoria, vai para às vezes a gente não consegue, conversa um pouco antes de começar a vistoria, mas a gente fica na sala do RT porque tem momentos que a gente analisa na sala de RT. O cálculo de dimensionamento de pessoal é um deles, porque você tem que conferir as contas, conferir se a metodologia está correta. Não é uma coisa que dá para fazer de pé dentro do cirúrgico, assim, né? A gente checa a então, por exemplo, se eu tenho na enfermaria, eu olho a escala que está fixada lá. Tá cortando? Tá melhor? Tá. Então, a gente vê a escala no lugar, mas vê a escala depois a escala completa, para ver se o nome não se repete. Por exemplo, tem um enfermeiro que está escalado na clínica médica do andar X e o mesmo enfermeiro está escalado naquele mesmo horário em outra clínica médica de outro andar. Uma coisa que a gente precisa ver a escala inteira para poder pegar essa informação. A gente vê todos os pós, local, a gente vê regimento, então uma série de coisas a gente faz de fato dentro da sala. Mas isso se soma também à vistoria. E tanto a gente vai até os lugares, como a gente se paramenta para entrar em centro cirúrgico e centro obstétrico, porque né, temos que colocar roupa privativa, gorro, enfim. A gente conversa com os profissionais. Obviamente, como a gente muitas vezes está com o RT junto, o profissional ele fica constrangido de falar alguma situação que ele queira. E por isso que o Corém São Paulo atende a denúncias anônimas contra a instituição. Porque às vezes o profissional não consegue falar para o fiscal naquele momento e não é uma situação tão evidente, né? Naquele momento da instituição, mas ele tem a chance de também denunciar e a gente ir nessa mais focada. Agora,
durante as inspeções Covid, a gente tem... Só um minutinho, Ivete. Melhor a conexão. Se ficar ruim o áudio, você me fala, que eu mudei a conexão aqui para ver se fica melhor. Então, nas inspeções Covid, a gente tem conversado com os profissionais, eles têm mostrado onde fica o kit, a gente vê se eles estão paramentados, né, nas unidades Covid, eles mostram onde ficam os kits, onde eles pegam os aventais, aonde eles colocam os equipamentos. Então, eles têm conversado bastante com a gente. E nessas inspeções específicas agora do Covid, eles não têm ficado tão constrangidos de falar na frente dos seus gestores. Isso nos deixou felizes, assim, porque parece que a equipe está tão mais unida que eles já não estão se sentindo mais tão constrangidos como a gente percebia em fiscalizações de rotina anteriores. Assim. Você perguntava, mas está tudo bem? Como é que está aqui? E o profissional ficava, não, tá, tudo bem. Aí você sentia que você precisava... dar uma olhada melhor em alguma situação. Porque tem o não verbal também, né? Sim. Então, às vezes o profissional não fala nada pra gente, mas a gente percebe que o profissional tá um pouco tenso com a sua presença ali, que ele gostaria de falar alguma coisa. Então, você já percebe que naquela enfermaria você precisa ficar mais tempo e olhar com um olhar mais apurado sobre o que está ocorrendo ali. Camila, eu acho que todas essas são informações muito importantes e a gente devia até conversar, fazer essa live mais vezes, porque né, as pessoas nos perguntam isso no dia a dia e quando a gente vê você explicando com fluência, com sabedoria, eu acho que vai alcançar muita gente que tinha todas essas dúvidas, né? Bem, estamos na semana da enfermagem. Então, a gente olha o Corém como aquele leão bravo, né, que vem para tentar fazer a cobrança, e o Conselho é muito mais do que isso, né? O Conselho tem um processo muito grande de cursos online, de clube de benefícios, enfim... eu queria que você deixasse aquela mensagem linda para os nossos profissionais de enfermagem. Primeiro, parabenizar a todos por tudo isso que a gente está expondo, né? O quanto a enfermagem vestiu a camisa, o quanto a enfermagem é a linha de frente, né, do controle e do cuidado nessa pandemia. Então, parabenizar a todos nós que somos guerreiros aí nessa missão tão difícil, né? Mas tão gratificante também. E não só parabenizá-los por isso, né, por estarem aí na linha de frente, mas por terem se unido tanto. Eu acho que todo momento de crise é também um momento de oportunidade. E a gente precisa olhar o lado positivo de tudo que nos acontece. Então, a gente está passando por uma situação muito difícil, todos nós estamos preocupados, né, com familiares, com pessoas queridas, com a situação do país, do nosso sistema de saúde, mas a gente também tem que enxergar que toda crise traz também uma oportunidade, que essa seja a oportunidade para que nós sejamos cada vez mais unidos, para que nós entendamos que o nosso objetivo é único, né? Que nós estamos juntos. Acho que isso é o mais importante. E o Conselho está junto dos profissionais e a fiscalização sempre esteve junto. A gente está à disposição dos profissionais para o que for possível a gente ajudar. Isso mesmo. Então, eu tenho falado aqui nas aulas virtuais, né, que a gente estava com o mês inteiro com a agenda fechada, já para os encontros presenciais, desde o pessoal lá de Registro, Vale do Ribeira, né, Itanhaém, que nós fomos juntas, enfim, toda essa região aí, nós estávamos batalhando por marcar presença na Semana da Enfermagem e mostrar que temos, sim, lutas, mas também temos muito a comemorar. Eu quero agradecer demais a você, quero manter esse contato, que a gente possa fazer isso mais vezes, e quero também agradecer demais ao pessoal do GECOM, ao pessoal do Corém, que nos disponibilizou essa ferramenta que hoje em dia nós precisamos cada vez mais utilizar, porque são as redes sociais realmente que trazem o conhecimento com uma velocidade muito, muito grande. Acho que eu nem me apresentei, acho que eu sou tão conhecida que eu nem dei meu nome.
Eu sou a conselheira Ivete Trotti, estou à disposição de vocês. Eu sei que a Camila também, a Luciana, nossa querida, que é a responsável técnica na subseção Santos. E eu quero deixar à disposição de vocês os canais de Fale Conosco, do chat, para que vocês acessem, entrem em contato. Quer fazer denúncia, faça a sua denúncia, é respeitada também. E dependendo do número de denúncias, a gente vai priorizar aquela determinada instituição para conferir tudo isso que a Camila falou, o equipamento de proteção, o déficit de funcionários, a proibição de usar o EPI, tudo isso está dentro do nosso escopo, que é fiscalização no Corém São Paulo. Eu acho que é isso, quero agradecer demais a você e mandar o meu beijo muito especial a todos os profissionais de enfermagem, em especial Baixada Santista e nossa região até o Vale do Ribeira. Mas para todos, todos de todos os lugares, tenham orgulho de dizer: eu fiz enfermagem, eu estou nessa profissão e trabalho com desvelo, com zelo e com amor, garantindo, é claro, o nosso salário e tudo que nós precisamos para viver, mas colocando o coração em tudo que nós fazemos. Obrigada, Ivete. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Um beijo grande, gente. Tchau. Dá um tchau aí, tchau. Camila. Tchau, pessoal. Tchau.